E agora eu vou mostrar para vocês os blocos lógicos. Esse incrível material para educação infantil, para crianças a partir de uns 5 anos, que ele é formado por esses blocos aqui, por esse material aqui, tá? Ele é muito interessante porque ele ajuda realmente a criança na questão de classificação e o entendimento da matemática, né? Mas também de formas, espessuras, tamanho e cores, ok? Ele é um material que ele é muito interessante e ele tem realmente muitas atividades que você pode fazer com ele. Eu começo com crianças lá de 4 ou 5 anos e eu vou estudando cada vez mais aprofundado com as crianças um pouco maiores. Eu vou fazer algumas atividades com eles, né? Eu tenho certeza que alguma dessas aqui, com certeza você, professor, vai querer colocar na sua aula, ok? Vamos às primeiras atividades então. Uma delas é uma atividade muito simples, que é você colocar as figuras nos quadrados. Para as crianças menores, isso aqui é coordenação motora, isso é bem interessante também, mas é realmente essa questão de coordenação motora é a primeira atividade que a gente vai fazer com ela. É interessante deixar as crianças brincarem livremente com os blocos, brincarem à vontade para elas poderem reconhecer as peças, né? E uma atividade que ela vai fazer, por exemplo, vou soltar aqui todas as peças dessas cores só, né? E vai fazer um bonequinho aqui, né? Mostrando a língua, por exemplo. Olha só que bacana. Esse aqui é um clássico dos blocos lógicos. Mas além de fazer as brincadeiras, né? A brincadeira como brincadeira mesmo, é interessante a gente colocar os blocos lógicos como as atividades didáticas, com objetivos realmente de conceito que a gente vai fazer com ele. Bom, os blocos, a gente já mostrou aqui que ele tem em duas espessuras diferentes, né? Tem, ó, deixa eu pegar aqui a mesma peça, aqui, maravilha. Olha só, a mesma peça na espessura fina e espessura grossa, ok? Eu tenho aqui a mesma peça também com tamanhos diferentes, o pequeno e o grande. Eu tenho a mesma peça com cores diferentes, tamanho, espessura e cor e formato, né? Então aqui eu tenho o mesmo tamanho, mas aqui eu tenho formatos diferentes, ok? Bom, isso é interessante porque você começa então a ensinar a ideia de classificação. O aluno começa a formar aquele conceito de o que é uma classificação de peças. Quais são a classificação das características. Isso é muito importante porque ele não vai ficar com esse conceito só agora, né? Um exemplo que eu gosto de fazer, deixa eu pegar aqui um papel e vou mostrar para vocês, é o início da ideia do diagrama de Venn. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cruzamento entre uma rua e outra, ok? Aqui eu vou chamar de rua das peças azuis. E aqui eu chamo de rua dos triângulos. Perfeito? Muito bem. Então, essa aqui é a rua das peças azuis. Então aqui, ó, todas as peças azuis estão distribuídas ao longo dessa rua aqui. Inclusive as grandes, pequenas, finas e grossas, etc. e tal. Agora, a rua dos triângulos, deixa eu deixar essa aqui de canto. Aqui, ó, eu tenho aqui todos os triângulos, pequenos, grandes, etc. e tal, nessa rua aqui. E neste cruzamento, o que eu vou ter? Todas as peças que sejam triangulares, formato triangular, e todas as peças que sejam azuis. Então, são essas daqui, triangular azul. Vamos ver se dá para ver direitinho aqui no vídeo. Vai ficar, né? Eu peguei algumas peças só, mas então, deixa eu tirar aqui o resto que não faz parte do vídeo, não faz parte disso aqui. Então ficou assim, certo? As peças azuis, as peças triangulares e aqui o cruzamento são os triangulares azuis. E por que isso aqui é o diagrama de Venn? Vamos lá? Só refrescando aqui a nossa memória. Deixa eu guardar essas peças aqui agora no cantinho. Vou pegar mais um rascunho. O diagrama de Venn é aquele diagrama assim, né? Ok? Então isso aqui, ó, não foi esse desenho que eu fiz com os meus alunos. Mas aqui eu fiz as peças azuis. Aqui as peças triangulares. Então nessa intersecção aqui é o meu triangulares, né? Azuis. Ok? Você percebeu o que eu estou falando aqui? É o formato triangular.
Isso aqui, na verdade, ele não é um triângulo, porque ele é uma peça tridimensional, então ele tem uma espessura. Isso aqui eu diria para você que é um prisma de base triangular, né? Então, se eu for levar a rigor, é interessante você usar o melhor nome para que o aluno, quando ele for desenvolvendo aqui, né, ele não trate isso da forma errada e gere erros de conceitos para os professores dos próximos anos. Se você falar da forma correta, eu tenho certeza que o professor dos anos seguintes vão agradecer muito a sua aula, ok? Muito bem, então isso aqui é uma das atividades também que são bem interessantes. Okay. Vamos para a próxima então. Uma outra atividade que é interessante com esses blocos é o seguinte: do jeito que ele veio formado aqui, você vê que todas as peças, se você voltar no começo do vídeo, né, as peças estavam aqui todas fechadas, então todas as peças estavam organizadas por cor e por espessura. E aqui dentro de cada placa, então tem os tamanhos diferentes e os formatos diferentes aqui, certo? Então é assim que o material vem, porque é assim que ele é entregue, é assim que ele está na embalagem. Mas eu posso pensar com o meu aluno que eu posso organizar ele de uma forma diferente. Então eu posso introduzir aqui o conceito de classificação. Olha só, eu vou fazer aqui, ó, uma classificação dos meus materiais, não mais por... aqui eu vou colocar aqui primeiro por cor, né, igual eu fiz. Mas eu posso formar aqui a classificação, ó, aqui de um jeito. Eu classifiquei aqui de um jeito, por cor, correto? Você para aqui, vou pegar só algumas peças aqui para não ocupar muito o nosso espaço. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma outra classificação diferente. Vamos lá? Maravilha! Então eu classifiquei aqui de uma forma totalmente diferente do que eu tinha classificado no exemplo anterior. Eu classifiquei aqui, ó, olha só, de cima para baixo aqui. Eu classifiquei pelo formato, primeiro pelo formato, então todos os quadrados, depois todos os circulares, depois todos os triangulares, depois todos os retangulares, ok? Então primeiro pelo formato. Dentro dos formatos, olha só, aqui eu separei todos os grossos e aqui eu separei todos os finos. Dentro de cada um desses espaços, eu separei aqui, ó, pelo tamanho grande e tamanho pequeno. Você vê que tamanho grande e pequeno, todos eles são assim. E depois pela cor. Azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, todos eles azul, amarelo, vermelho. Se você achar algum erro, deixe nos comentários, porque eu corrijo depois. Ok? Vamos lá. Então isso eu mostrei uma questão de classificação para o meu aluno, para ele poder entender aqui como é que funciona. Se eu olhar para o meu vídeo de outra forma, eu vou ver que aqui estão todas as grossas e aqui estão todas as finas e as divisões intermediárias aqui também, da mesma forma que eu fiz por partes, ok? Interessante, né? Então aqui eu já ensinei o meu aluno a classificar e já falei que existe mais de uma forma de classificar para ele, tá bom? Sugira para os seus alunos qual que é a forma que ele tem para classificar. Bom, então cada um desses blocos aqui, cada uma dessas peças, então ela tem 4 propriedades. Ele tem uma tabela de propriedades. Você deve estar vendo agora uma tabela com as propriedades das figuras, que é a cor, forma, tamanho e espessura, ok? Então, cada uma dessas peças eu consigo identificar que ele tem esses formatos, que tem essas propriedades, ok? Então vamos lá. Uma atividade que eu acho muito interessante é você falar para o seu aluno. Você começa a apresentar então as características e você pede para que ele ache a peça correta. Pode contar uma história, né? Uma história que é bem interessante, é um pirata que achou, estava procurando tesouro, achou que alguém tinha roubado o tesouro dele. Então esse pirata, né? Alguém tirou o tesouro do pirata, ele foi descobrindo as pistas para saber quem que era o bloco que roubou o tesouro dele. Aí ele descobriu que quem roubou o tesouro dele era azul. Então ele já separou aqui dessas peças só várias peças azuis. Depois ele falou assim: quem roubou meu tesouro era uma peça circular. Então daqui só vale a circular. Quem roubou meu tesouro era uma peça fina. Então agora só vale as finas. Quem roubou meu tesouro era uma peça de tamanho grande. Então só vale essa aqui, essa aqui não vai embora, só sobrou essa aqui peça. Então de todas aquelas peças que tinha logo no começo, vou voltar tudo para cá, ele descobriu que
apenas essa, de todo esse monte de peça aqui, apenas essa peça aqui é a peça que tem as 4 propriedades que ele falou, que ela é azul, que ela é circular, que ela é fina e ela é de tamanho grande. Ok? Então, você consegue classificar as peças. Da mesma forma, faça um ditado com os seus alunos. Peça para que eles peguem uma peça que seja triangular, amarela, pequena e espessa. Todos eles vão levantar a mesma peça. Uma vez que o aluno já entendeu muito bem essa atividade, a gente vai passar para a próxima atividade, que eu vou falar das 4 propriedades, apenas 3. Então eu peço para ele, por exemplo, que ele pegue uma peça que seja triangular, que seja pequena, que seja grossa, mas eu não falo a cor. Então ele vai ter essas 3 cores aqui, essas 3 peças. Cadê a terceira? Vamos lá, ele não deveria ter trazido assim tudo de uma vez, né? Deveria ter trazido bonitinho, para que eu pudesse ver sobre a peça aqui, deve ter sobrado, né? Então, se ele pediu as 3 peças, né? Não falei a característica da cor, ele vai ter essas 3 opções aqui. Qualquer uma dessas daqui atendem o que você pediu. Mas além disso, eu posso falar, eu quero que ela não seja amarela. Então, essa daqui vai embora, porque essa aqui é amarela. Eu tenho 2 cores. Então a negação também é um conceito interessante que consegue passar. Então, você pede as propriedades, imagine uma outra peça, e você fala, eu não quero que ela seja grossa. Não, grossa só vai ser fina, né? Então você teve só uma característica para ser marcada. Mas você pode falar assim, eu não quero que ela tenha formato triangular. Então sobra as outras peças com as características, né? Imagine uma peça, então, nesse exemplo aqui que eu falei eu quero uma peça que seja, eu estou olhando para essa peça para que ela possa me guiar, né, no que eu quero pedir, para eu não me confundir. Mas o enunciado do exercício vai ser o seguinte, eu quero que seja uma peça que ela seja vermelha, que ela seja pequena, que ela seja espessa e não seja triangular. Então quais são as peças que atendem esse caso aqui? Então aqui está a minha resposta. A peça que atende às propriedades que eu falei, né, que são quadrada, que elas são espessa, que ela é vermelha e que ela é pequena e não é triangular, são essas 3 peças aqui. Correto? Maravilha. Existem muitas atividades que você pode fazer. Pedir para o aluno tirar uma peça daqui, por exemplo, eu tenho essas 4 aqui, certo? O meu espaço é esse, eu tirei uma e pedi para o aluno identificar qual peça está faltando. Existe atividade que você pode pedir para ele manusear a peça, então você coloca debaixo da mesa ou coloca numa caixa tátil, manusear a peça, ele vai sentir as cores, vai sentir as cores não, né? A cor é a única propriedade que ele não vai sentir. Ele vai sentir todas as propriedades, espessura, tamanho e forma, e aí ele procura qual que é a peça que está na caixa, qual que é a peça que está fora. Então, ele não vai ver a cor, ele vai saber que tem essas 3 opções aqui. Né? Se ele fez o tátil, nessa peça ele vai saber que é uma delas, que tem a mesma espessura, o mesmo tamanho, o mesmo formato. Ele olha qual está em cima da mesa, aqui está em cima da mesa, não é a que está na caixa, portanto, né, aqui, se ele olhou essas 2 peças, 2 cores, a cor que está na caixa só pode ter sido a vermelha. Ok? Entre as atividades que você pode fazer, muito bem, eu fiz aqui uma sequência, então eu comecei com essa peça aqui e entre uma peça e outra só tem uma propriedade que é diferente e as outras 3 são iguais, tá? Daqui para cá só mudei a cor, mas a espessura é a mesma, o tamanho e a forma é a mesma. Daqui para cá eu só mudei a espessura, todas as outras propriedades se repetem. Daqui para cá eu mudei a forma e daqui para cá eu mudei a cor. Né? Posso fazer a próxima mudando o tamanho, por exemplo. Então, entre uma peça e outra, eu mudei apenas uma propriedade. Essa é uma atividade bastante interessante também, porque começa a trazer bem ao aluno essa introdução de classificação e propriedades que se repetem ou não. Essas são as atividades que a gente pode fazer. Professor, eu peço que você coloque também nos comentários, deixe um comentário falando o que você achou, como que foi quando você colocou essa propriedade em prática, como é que foi a reação dos seus alunos. Lembrando que tudo isso que eu falei não é para uma aula só.
é realmente várias oportunidades que nós temos para trabalhar várias vezes conceitos diferentes com os materiais que são esses blocos lógicos. Eu tenho certeza que você vai ter um sucesso maravilhoso na sua aula, que a aula vai ficar muito mais interessante do que já é com esse material. Eu espero que você goste bastante e aguardo você no próximo vídeo.